Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, família Maná, Pastor Diego aqui. É muito bom estar com você em mais essa oportunidade para juntos estudarmos a palavra de Deus. E desde já eu queria desejar um feliz Dia dos Namorados para todo mundo, não é? Dia 12 de junho, é bênção demais. E que Deus abençoe a todos os casais, mesmo que você esteja assistindo a esse vídeo em um outro momento. Que Deus abençoe você, seu relacionamento, mesmo você que é solteiro, mesmo você que não tem ninguém, que Deus abençoe, que Deus coloque alguém na sua vida para amar, né? E para que você seja amado também, né? Maravilha. Mas hoje o tema que nós vamos estudar da palavra de Deus não é sobre isso, não é sobre amor, não é sobre namoro, não é sobre relacionamento. É sobre a apostasia. E se a gente for pensar, tem a ver com relacionamento sim, tá bom? Mas antes da gente começar o estudo, deixa eu pedir para você se inscrever no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, você que não é inscrito, e também todo mundo, ó, curte o vídeo, compartilha, deixa o seu comentário aqui embaixo, é muito importante para a gente alcançar os objetivos desse canal, ser um canal de bênçãos para a sua vida e também fazer seguidores para o Senhor Jesus. A gente agradece desde já o seu apoio, não deixa para depois acaba esquecendo, tá bom? Deixa um comentáriozinho, nem que seja um oi, para eu saber que você está aí, poder orar por você e por sua família, tá? Mas vamos para o nosso estudo de hoje. Vamos ver 3 pontos aqui, rapidinhos, para a gente tratar, tá bom? Vamos lá. O primeiro deles é um evangelho falso. Você sabia que um evangelho falso está sendo pregado nas igrejas por aí? Sim, é um evangelho falso. Olha, você precisa entender uma coisa. Para que a gente seja enganado, o diabo ele precisa fazer uma coisa que seja parecida com o original. Então não adianta ele colocar uma estratégia que não tenha nada a ver com o original. Não tem como ele enganar, tá? Então muita gente está indo para a igreja, está chamando Deus de Senhor, não perde um culto, está ali comprometido e infelizmente está no lugar errado, no caminho errado, certo? Vamos dar umas provazinhas rapidinhas disso aí? Rapidinho aqui, 2 textos. O primeiro texto diz assim, Jesus, Mateus capítulo 7, versículo 21, diz assim: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Certo? Esse é um texto muito importante. Então, tem muita gente chamando Deus de Senhor, mas que não vai para o céu, porque não está fazendo a vontade de Deus. O segundo texto é aquele que diz assim, ó. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos milagres, profetizamos, expelimos demônios. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, eu nunca conheci vocês. Olha isso. Então é possível você profetizar, você fazer milagres, você expelir demônios e ainda assim perder o céu. É possível você chamar Deus de Senhor, achar que está servindo a Deus e acabar ficando fora do céu. Por quê? Porque não está fazendo a vontade de Deus de verdade. Tá? Então, um evangelho falso está sendo pregado por aí. E esse evangelho, ele tem a seguinte prerrogativa. O Antigo Testamento é a aliança da lei. O Novo Testamento é a aliança da graça. Como se Deus tivesse mudado. O Deus do Antigo Testamento era um Deus cruel, era um Deus que punia, era um Deus que castigava, repreendia. E no Novo Testamento é aquele Deus maravilhoso, misericordioso, gracioso, amoroso. Se você for para Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, vai dizer assim, eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Ainda no livro de Apocalipse, você vai ver a existência ali de 7 pragas. O mesmo Deus que derramou 10 pragas lá no Egito é o Deus que vai derramar no final mais 7 pragas. O Deus é o mesmo. Malaquias capítulo 3, versículo 6 vai dizer assim, eu sou o Senhor e não mudo. Ele não muda. Tá? É o mesmo Deus. Então não existe um Deus diferente. Não existe um Deus que desceu ali no Monte Sinai e deu os 10 mandamentos e depois ele disse, não, esses 10 mandamentos não precisa mais guardar não. Se você está numa igreja, numa denominação religiosa, que prega isso, que os 10 mandamentos não precisa mais guardar, que não precisa mais guardar o sábado,
Se a sua igreja prega isso, infelizmente, isso é um falso evangelho. Sabe por quê? Porque Apocalipse, capítulo 14, versículos 7 e 8, se não me falha a memória, acho que é o versículo 6 e 7. Diz assim, ó, que vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar a todos aqueles que se assentam sobre a terra, a toda raça, tribo, língua e nação. E esse evangelho é pregado com voz forte, dizendo assim: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Preste bem atenção nisso aqui. Apocalipse capítulo 6, Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Tá? Presta atenção nisso aqui. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Existe juízo sem lei? Existe juízo sem lei? Não existe. Para que você seja julgado, você precisa ter uma lei que aponta para o seu pecado. E de acordo com Tiago, capítulo 2, versículo 12, diz que nós seremos julgados pela lei da liberdade. E ele diz 2 mandamentos desta lei, nesse mesmo texto: não adulterarás e não matarás. Olha isso. Então ele deixa claro que nós seremos julgados através dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos será a lei moral de Deus que será usada para nos julgar. Olha isso. E a mensagem do primeiro anjo continua dizendo. Ele diz assim, olha, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Quando você vai para o 4º mandamento desta lei que eu mencionei, vai dizer justamente isso. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar. O 4º mandamento da lei de Deus é o único mandamento que o aponta como Criador. É o único mandamento que fala sobre adorá-lo, separando o 7º dia da semana, especialmente para ele. Ele diz assim, ó, 6 dias vocês vão fazer a obra de vocês, mas o 7º dia vocês vão fazer a minha vontade, vocês vão fazer o que eu quero, vocês não vão fazer nenhum trabalho, nenhuma das atividades de vocês. Vocês vão fazer aquilo que eu disser que vocês façam. E uma das coisas que ele disse que podia fazer no sábado, Jesus, tá? É lícito fazer o bem aos sábados. O Evangelho de Lucas diz que Jesus ele tinha o costume de ir à igreja ao sábado. Isso é muito interessante. Lá em Apocalipse, o dia que Jesus escolheu para se revelar a João foi o dia do Senhor. E, biblicamente falando, o dia do Senhor é o sábado. Eu estou tratando sobre este mandamento de maneira mais destacada, porque de acordo com Ezequiel capítulo 20, versículo 12 e 20, diz que o sábado é o selo de Deus, ok? Mas nós estamos falando sobre apostasia e eu falei que tinha a ver também com relacionamento. Olha, apostasia, de acordo com... Eu fui lá no Google, né, e coloquei a palavra, ele dá assim, ó, renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé. Religião é a religação. Quando o ser humano pecou, ele foi afastado de Deus. E então a necessidade da religião, para haver essa religação. Foram rompidos os laços, esses laços precisam ser reatados. Como esses laços são reatados? Com obediência. A nossa parte na aliança é obedecer. A parte de Deus, abençoar. Então Deus abençoa, eu obedeço. Deus no final me chama de servo bom e fiel. Tá? Então olha, quando eu renuncio o que está escrito na palavra de Deus, quando eu abandono a fé, quando eu abandono esse intuito de Deus de reatar um relacionamento que foi rompido, então eu estou sendo um apóstata. E aí é onde vem. O que é o homem da iniquidade? De acordo com a palavra de Deus, é o próprio diabo. Ok? O homem da iniquidade é o próprio diabo. Esse é o 2º ponto. E o 3º ponto, para concluir aqui, para o vídeo não ficar muito longo, Daniel, Paulo e João falam do mesmo poder. Se você estudar o nosso guia de estudos de hoje, você vai ver que começa ali com a leitura de um texto de 2 Tessalonicenses, certo? Capítulo 2, versículos 3, 4 e do 9 ao 12. Então, por exemplo, aqui, ó, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição,
o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então aí está. O poder que Paulo está se referindo aí, que Daniel fala também em seu livro, e que João também fala no Apocalipse, é o mesmo poder. Está preparado para a verdade? Olha, meu nome é Diego Veríssimo e eu estou aqui para falar para você a verdade clara da palavra de Deus. Infelizmente, esses três estão falando do mesmo poder, o papado. O papado, no decorrer da história, fez um monte de coisa que não deveria ter feito. Pesquise sobre a Idade Média. Pesquise sobre isso. Como foi a Idade Média? Você que não gosta de história, vai lá no YouTube, coloca lá um vídeo falando a respeito da Idade Média. Você vai ver. Procura essa palavra no Google ou no YouTube. Procura essa palavra, indulgências. Procure isso aí. Procure mais informações sobre qual era o motivo pelo qual as pessoas eram queimadas. Vai procurar um pouquinho. Vai pesquisar um pouquinho. E você vai ver que Daniel, Paulo e João se referiam a esse mesmo poder, que infelizmente foi usado, veja, apesar de ser um poder religioso, foi usado pelo diabo. E infelizmente, de acordo com o que nós entendemos da palavra de Deus, ainda será usado por ele para enganar as pessoas. Quer um conselho? Vá à palavra de Deus. A palavra de Deus é nossa única regra de fé e de prática. Não acredite no que diz o seu líder religioso. Vá à palavra para ver se de fato aquilo que o seu líder religioso está dizendo está escrito na palavra de Deus. Tá bom? Porque se não for assim, você não pode dar crédito e não pode compactuar com esta igreja, com esse líder religioso. Entendeu bem? Então agora eu quero fazer um convite para você. Deseja você seguir a Deus, servir ao Senhor de acordo com a sua palavra, porque é pela palavra. Olha, Jesus diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ele também diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Então deseja você meditar e estudar a palavra de Deus, estudar a palavra e verificar. A palavra de Deus é o teste da verdade. Verificar se aquilo que pregam no púlpito da sua igreja realmente está de acordo com a palavra de Deus. Se esse é o seu desejo, seguir a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus, coloca um sim aqui embaixo no comentário, porque aqui na família Maná é assim. Todo dia é dia de dizer sim para esse Deus maravilhoso que nos ama tanto. Eu vou orar agora e enquanto eu estiver orando, se estende a sua oportunidade de dizer sim para Ele. Combinado? Então vamos lá, vamos orar. Grandioso Deus, bondoso Pai, nós estamos aqui, Senhor, para te pedir ajuda. Ajuda e iluminação do Teu Santo Espírito, para buscarmos a verdade e sermos libertos pela verdade da Tua palavra. Nós não queremos ser apóstatas, nós não queremos abandonar a fé, abandonar uma crença, abandonar a religião. Pelo contrário, nós queremos na Tua palavra encontrar o assim diz o Senhor e fazermos a Tua vontade e termos certeza da Tua bênção, da Tua mão nos ajudando no caminho em que nós estamos trilhando. Senhor Deus, abençoe esse Teu filho, essa Tua filha. Aqui neste vídeo foram ditas verdades muito fortes e principalmente os nossos irmãos católicos podem ter ficado ali abalados, mas basta fazer as devidas pesquisas e analisar bem direitinho a história e eles vão entender e vão
poder então te servir de maneira cada vez mais sincera e comprometida. Que o Senhor abençoe a cada filho teu, cada filha tua, que esteve conosco aqui neste vídeo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tenha um excelente dia, mas não se esqueça, na presença do Senhor. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.